Shakespeare dizia que o teatro é um espelho que nos mostra nossos vícios e nossas virtudes. Já Augusto Boal dizia que sim, o teatro é como um espelho, mas nesse espelho nós não apenas vemos a realidade e sua natureza, mas também podemos penetrar nesse espelho e modificar essa realidade, ensaiando formas de luta e retornando à realidade com as imagens destes anseios de transformação. Nós tentamos mostrar aquilo que nós estávamos vivendo dentro de casa, porque muitas delas, igual você mesmo como professora, você me conhecia na casa, você não sabia o que eu passava dentro da minha casa. E quando veio esse teatro, teve a oportunidade de nós mostrar aquilo que nós estávamos vivendo lá dentro de casa. Muitas das vezes aquilo que estava dentro de nós guardado, que nós não conseguia demonstrar para as pessoas, nós não conseguia falar, mas através do teatro nós conseguimos passar aquilo para frente e até mesmo tirar de dentro de nós aquele abafo, aquele aperto no coração que muitas vezes causava dentro da gente. Meu nome é Maricena, eu sou atriz, professora de teatro e multiplicadora do Teatro do Oprimido. Eu queria agradecer por vocês estarem aqui acompanhando o curso virtual. Queria também agradecer às pessoas que comigo construíram a pesquisa e a prática que deram a origem a esse curso, principalmente aos adolescentes, às mulheres, à coordenação e aos funcionários e funcionárias da Casa Senhor Tito. Vamos passar primeiro algumas informações sobre o nosso curso. Esta é uma ação formativa de teatro de 10 horas de duração, dividida em 32 videoaulas de 20 minutos cada. As videoaulas serão disponibilizadas todos os dias, às 19 horas, aqui no canal do YouTube. Também haverá um acompanhamento para sanar possíveis dúvidas e também para comentários, sugestões, através do e-mail que estará aqui na descrição do vídeo, mulheresnoespelho.to@gmail.com. As videoaulas ficarão disponíveis aqui no canal durante 6 meses e o acesso ao curso é gratuito. Nós temos alguns artigos publicados que podem ser baixados aqui na descrição do vídeo também. No curso, serão abordadas, de forma introdutória, práticas teatrais através das técnicas do Teatro do Oprimido, tendo como foco as possibilidades desse método teatral contribuir em processos de identificação e superação de opressões vividas por pessoas socializadas como mulheres, focando também nas possibilidades e potências para a realização de transformações sociais. Além das técnicas do Teatro do Oprimido e do Teatro das Oprimidas, serão discutidas questões como levante, montagem e memória. Eu vou compartilhar aqui com vocês uma pesquisa que venho desenvolvendo nos últimos anos com o Teatro do Oprimido. Faz parte dessa pesquisa a dissertação de mestrado Mulheres no Espelho, Imagens da Memória no Teatro das Oprimidas da Casa Senhor Tito. Essa pesquisa foi defendida em fevereiro de 2020, na pós-graduação em Artes da Escola de Belas Artes da UFMG, em Belo Horizonte, e teve a orientação do professor Dr. Ricardo Carvalho de Figueiredo e o apoio da CAPES. Também será compartilhada a experiência que deu fruto à monografia de conclusão de curso da graduação em licenciatura em teatro da UFMG, que contou com a orientação do professor Dr. Vinícius Lírio. Essa monografia se chama Cenas, Sujeitos e Opressões: o Teatro do Oprimido numa experiência pedagógica e suas reverberações. As práticas e reflexões que aqui serão compartilhadas foram construídas junto às mulheres e adolescentes que então frequentavam a ONG Casa Senhor Tito, no bairro Palmital, em Lagoa Santa.
Na apresentação das histórias de vida e das memórias das mulheres do grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho, eu busquei uma forma de preservar o anonimato dessas companheiras que tanto me inspiraram e não me permitiram andar só. Uma maneira que eu encontrei foi substituir os seus nomes por codinomes bem especiais. Assim, eu reverencio mulheres, em sua maioria mulheres negras, que há muitas gerações lutam contra o sistema opressivo em que nós vivemos. Os nomes escolhidos para os pseudônimos também evidenciam mulheres que se tornaram referência na luta feminista ao enfrentar a escravidão, o patriarcado e as mais diversas formas de violência e violações de direitos. Tantas pagaram com a própria vida os custos de sua luta. Mas muitas delas, mesmo diante da grandiosidade de seus feitos, foram colocadas à margem da história oficial e invisibilizadas. São elas: Maria da Cruz, Maria Bonita, Dandara, Tia Simoa, Sueli Carneiro, Margarida Alves, Teresa de Benguela, Maria Firmina dos Reis, Nise da Silveira, Dadá, Aqualtune, Tia Ciata, Maria Felipa, Luísa Marim, Dona Tiburtina, Zacimba Gaba, Na Agontimé, Laudelina de Campos, Pagu, Leila Diniz e Malala. Além de imensa fonte de inspiração, essas mulheres abriram caminho, construindo um histórico de resistência das mulheres. São conquistas que reverberaram e reverberam até hoje em nossa sociedade e nós compartilhamos várias de suas lutas. O pseudônimo dado às mulheres do grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho não é de forma alguma um modo de invisibilizá-las, de apagar a cotidianidade e a vida comum de cada uma dessas mulheres negras e moradoras da periferia. Pelo contrário, são elas as protagonistas desta pesquisa. Os pseudônimos foram dados com o objetivo de preservar o seu anonimato e a confidencialidade de suas histórias de vida no âmbito de um grupo, no qual abordamos situações que envolvem também outros sujeitos. Essas situações, embora encenadas, não chegaram a ser representadas publicamente. Eu permaneço atenta ao risco de uma possível incoerência. Para falar sobre as mulheres do grupo de teatro das oprimidas Mulheres no Espelho, eu recorro a nomes de outras mulheres. É significativo que as mulheres sejam protagonistas de suas próprias histórias e por isso é importante que outros não falem por elas. Assim, eu busco convocar as suas colocações, opiniões, memórias, histórias, suas próprias maneiras de pensar o seu cotidiano. No decorrer destes últimos anos, em que me debrucei sobre as práticas com o teatro do oprimido e com o teatro das oprimidas, especialmente com pessoas socializadas como mulheres, eu percebi que a história de vida é condicionante de tudo o que for dito, escrito, pensado, debatido, questionado. Torna-se importante falar sobre nós, sobre nossas histórias, nossas memórias, quando nós tratamos das opressões de gênero que temos sofrido. E nesse percurso, eu comecei a resgatar lembranças que quis esquecer durante muito tempo e busquei lidar com elas através da arte e da escrita. Então, o meu envolvimento teórico, profissional e afetivo com essa pesquisa e com esse curso diz respeito a este ser social, mulher, feminista e sobrevivente de violência doméstica. Por muitos anos, eu agi como se nada disso tivesse acontecido. Falar sobre a violência doméstica foi para mim um tabu, assim como eu percebi que era um tabu para várias mulheres que frequentavam a casa Senhor Tito. Culpa? Vergonha? Solidão? Deslegitimação? Muitas vezes nós preferimos nos calar, fingir que nada aconteceu, minimizar, mas mesmo quando não queremos mais nos lembrar das coisas que aconteceram, a memória permanece ali. Porém, com o tempo, algo foi mudando. Eu encontrei mulheres que sim, falavam e denunciavam as situações de violência que haviam vivido ou que ainda viviam. E comecei a romper com o silenciamento de minhas próprias situações de violência doméstica
ao lado de Aqualtune, durante uma palestra que fizemos na Faculdade de Medicina da UFMG, no dia 8 de março de 2019. Para preparar essa palestra, Aqualtune e eu nos encontramos algumas vezes e organizamos a nossa fala como se fosse uma entrevista. Assim, nós poderíamos contar às pessoas presentes a história do grupo de Teatro das Oprimidas Mulheres no Espelho, sobre as práticas com o Teatro das Oprimidas e como que essas práticas reverberaram em nós. E aí, nessa oportunidade, a Aqualtune e eu, a gente pôde acessar e conhecer mais da percepção de cada uma sobre as ações que a gente tinha vivido. O áudio que vocês ouviram no início desse vídeo é a resposta de Aqualtune quando eu pedi que ela contasse o que nós fazíamos do grupo das Mulheres no Espelho. Na fala da Aqualtune, nós podemos perceber que as práticas com o Teatro das Oprimidas a auxiliaram a expressar situações de violência e de opressão vividas no espaço privado de sua casa, construindo assim um espaço intermediário, nem público nem privado, mas compartilhado por todas nós no aconchego da Casa Senhor Tito. Em meu caso particular, no decorrer dos encontros com as Mulheres no Espelho, por mais que em vários momentos as falas e as experiências das mulheres me fizessem lembrar de vivências pessoais, as situações de violência doméstica que foram vividas por mim, elas não eram verbalizadas. Tal qual eu percebia em minhas companheiras, para mim também era difícil tocar nessa ferida. Além do que, naquele momento, eu ocupava o papel de condutora dos encontros. Então, trazer à tona as minhas próprias recordações poderia gerar situações que fugiriam do meu controle, pelos afetos que ali se implicavam. Foi necessário um tempo de distância para mim. E eu comecei a romper com o silenciamento de minhas próprias situações de opressão e de violência doméstica em um contexto além do meu círculo pessoal de amigos. Quando, na preparação da entrevista, a Aqualtune me perguntou: com tudo que você viu das mulheres, contando dos momentos de violência que elas viveram dentro de casa, através do teatro, isso te marcou de alguma forma? Aí foi o meu momento de ser ouvida e acolhida nas minhas memórias de opressão. Ao lado de Aqualtune, durante a nossa palestra na Faculdade de Medicina, eu tive coragem, pela primeira vez, de dizer em público, para pessoas que eu nunca nem tinha visto, que eu sou uma sobrevivente. A Aqualtune me auxiliou nesse processo. Essa experiência se relaciona ao que nos diz Angela Davis. Abre aspas. Precisamos nos esforçar para erguer-nos enquanto subimos. Em outras palavras, devemos subir de modo a garantir que todas as nossas irmãs, independente da classe social, assim como todos os nossos irmãos, subam conosco. Angela Davis, 2017, página 17. Nos encontros com as Mulheres no Espelho, eu busquei estratégias para conhecê-las melhor, para saber suas opiniões, desejos, medos, opressões, suas lutas, para conhecer as suas histórias, para ouvir suas vozes, para ver seus corpos refletidos no espelho e, assim, tentar enxergar o que deixavam ver e o que escondiam. Com este curso, eu espero contribuir nos processos de empoderamento das pessoas socializadas como mulheres e no enfrentamento às situações de violência e opressão, através de ações de formação teatral. Por meio de técnicas como teatro legislativo, teatro imagem, teatro fórum, também pretendemos capacitar agentes a abordar e discutir questões e situações de opressão vividas pelas pessoas socializadas como mulheres, criando aí um espaço e um tempo de compartilhamento e transformação. O teatro, ele pode proporcionar às mulheres a oportunidade de expressarem suas subjetividades, seus conflitos sociais, suas opiniões. E o trabalho com as técnicas do teatro do oprimido, o teatro das oprimidas, pode contribuir para a sua formação política e cidadã, além de fortalecer lideranças e articulações em rede. O Boal, ele nos fala do teatro como um espelho, onde não apenas vemos a realidade e sua natureza, tal qual previa Shakespeare, mas também como um espelho,
no qual podemos penetrar e modificar essa realidade, ensaiando formas de luta e retornando à realidade com as imagens destes anseios de transformação. Então, o teatro do oprimido é um sistema de teatro emancipador capaz de promover a criação artística, crítica e participativa, calcado na criatividade e na participação ativa e dialógica. A apropriação das metodologias do teatro do oprimido, do Boal, poderá cumprir função útil ao abordar, discutir e buscar soluções e possibilidades de mudança para questões vivenciadas pelas pessoas socializadas como mulheres. O diferencial do TO está exatamente em promover o diálogo dentro de uma ação prática, a manifestação teatral. Olha, o que me levou a realizar este curso foi o desejo de multiplicar a prática do teatro do oprimido e do teatro das oprimidas, de fortalecer grupos comunitários e potenciais lideranças, de potencializar as abordagens sobre gênero e formas de opressão relacionadas. A vontade também de estimular possibilidades de enfrentamento a estas opressões através do teatro. Esse curso está dividido em 2 módulos. No primeiro, serão abordadas as práticas com as mulheres no espelho, com ênfase no teatro-imagem, no teatro legislativo, que são algumas técnicas do teatro do oprimido. Também trataremos de questões como levante e memória. No segundo módulo, nós trataremos do percurso de trabalho que culminou com a criação das mulheres no espelho. Nós falaremos sobre as aulas de teatro com um grupo de adolescentes da Casa Senhor Tito, abordando um pouco mais sobre o Teatro Fórum. Assim, amanhã começaremos o nosso primeiro módulo, falaremos sobre princípios básicos do teatro do oprimido e do teatro das oprimidas, também sobre mapeamento de situações de opressão e problematizações sobre silenciamento de opressões de gênero. Eu gostaria de indicar a leitura do livro de Angela Davis, Mulheres, Cultura e Política. E dizer também que dúvidas, comentários, sugestões serão muito bem-vindas no e-mail mulheresnoespelho.to@gmail.com. Até amanhã!